Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo o vídeo tarde e noite, né? Porque para mim agora é bom dia. E a gente vai estudar controle externo e interno, TCU, tudo, todas as jurisprudências, e vai do artigo 70 ao 75, como eu já falei. Olha só, pega aí o artigo 70 que você vai ver justamente essa divisão do controle externo e do controle interno. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, patrimonial, operacional e patrimonial da União e das entidades autárquicas e das entidades da administração direta e indireta quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas será exercida pelo Congresso Nacional mediante controle externo. Lembra que o controle externo não é TCU, é o Congresso Nacional. O TCU auxilia o Congresso Nacional. E pelo sistema de controle interno. O controle externo e interno, então, externo, exercido pelo Congresso Nacional com o auxílio do TCU. Controle interno, feito por cada um dos poderes. Olha só, parágrafo único, importante. Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos, ou pelos quais a União responda, ou que em nome desta assuma obrigações de natureza pecuniária. Malu, todo mundo que tiver qualquer relação com dinheiro, bens e valores públicos vai responder perante o controle. E falando em controle, aqui ó, ao Tribunal de Contas, jurisprudênciazinha do STF, compete julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público Federal, e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio, outra irregularidade que resulte prejuízo ao erário público. Na verdade, ele pegou o artigo 71, inciso 2 e reproduziu. Olha só o que ele diz, que é o que é importante para nós. As empresas públicas e as sociedades de economia mista, integrantes da administração indireta, estão sujeitas à fiscalização do Tribunal de Contas, não obstante os seus servidores estarem sujeitos ao regime seletista. Tá? Então, estão submetidos também ao controle do Tribunal a fiscalização do Tribunal de Contas, porque quem controla é o Congresso Nacional. Agora, olha, Malu, e quem fiscaliza o Tribunal de Contas? Tá aqui, não posso deixar vocês sem essa notícia. Tribunal de Contas, controle, surge harmônico com a Constituição Federal, diploma revelador do controle pelo Legislativo das contas dos órgãos que o auxiliam. Ou seja, dos tribunais de contas. Então, o Tribunal de Contas fiscaliza as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta. E aí inclui sociedade de economia mista, empresa pública, tudo. Agora, quem fiscaliza as contas do Tribunal de Contas é o Poder Legislativo. Olha aqui essa jurisprudência, tá, gente? A ação direta 1175, importante. Aí nós vamos passar a falar só do controle externo. Só o controle externo, ó, vem pra mim. Olha só aqui, ó. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, não é o TCU, eu não aguento mais essa pegadinha, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete. Aqui são as competências do TCU. E vale ressaltar que algumas são de suma importância. Por exemplo, inciso 1, apreciar as contas prestadas anualmente pelo presidente. Ele não vai julgar as contas do presidente. O TCU não julga as contas do presidente. Malu, quem julga as contas do presidente? A gente viu, é o Congresso Nacional, está lá no artigo 49, quando a gente estava estudando aquela parte de legislativo, inciso 9. Quem julga as contas do presidente é o Congresso Nacional. E ele vai fazer o quê, então, o TCU? Apreciar as contas prestadas mediante parecer prévio, que deverá ser elaborado em 60 dias a contar do seu recebimento. Ele vai simplesmente apreciar e emitir um parecer. Mas ele não julga as contas, ninguém julga. A gente viu nesse instante na jurisprudência. Ó, julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta,
incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público Federal, e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade que resulte prejuízo ao erário público. E você já junta com o inciso 8, ó. Por quê? Porque, inclusive, ele pode aplicar sanções. Olha o que diz aqui o inciso 8. Aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas, as sanções previstas em lei, que estabelecerá, entre outras combinações, multa proporcional ao dano causado ao erário. Inclusive, essas multas, se você vier para o parágrafo 3º, as decisões do tribunal de que resulte imputação de débito ou multa terão eficácia de título executivo. Malu, valei-me. O que significa isso? Significa, gente, que não vai ser mais discutido direito. É como se fosse um cheque, uma nota promissória. Você já vai entrar na justiça executando. É um título executivo, já vai executar. Resultado, esse título executivo é judicial ou é extrajudicial? É extrajudicial. Por quê? Porque o Tribunal de Contas não é um órgão jurisdicional. Não faz parte do Poder Judiciário. Então, é como se fosse realmente um cheque. É extrajudicial. Malu, então, um título executivo judicial é emitido pelo judiciário. Isso. E um título executivo extrajudicial é quando é fora do judiciário. Pronto. Mas é um título executivo, não vai mais se discutir o direito. Já vai se executar o valor, o débito. Certo? Terão eficácia de título executivo, só que extrajudicial. Tudo bem. Outro dispositivo aqui importante, gente, é o inciso 3. Olha só, tem até súmula vinculante. Apreciar, compete ao TCU, apreciar para fins de registro a legalidade dos atos de admissão de pessoal a qualquer título na administração direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, excetuadas as nomeações para cargo de provimento em comissão. Por que, Malu, que ele excetua essas nomeações? Porque é de livre nomeação e livre exoneração. Bem como a das concessões de aposentadorias, reformas e pensões, ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato concessório. Você não pode deixar de estudar a súmula vinculante número 3. Não pode. E onde é que ela está? Nós vamos para ela agora, sem perder tempo. Tá aqui, ó. Súmula vinculante número 3. Importante. Nos processos perante o TCU, asseguram-se o contraditório e a ampla defesa quando da decisão puder resultar anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o interessado, excetuada a apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão. Malu, então você tá dizendo que essa súmula diz, porque eu não estou dizendo nada, que está dizendo é a súmula, que essa súmula diz que não cabe contraditório e ampla defesa nos processos administrativos perante o TCU, quando da verificação da legalidade do ato inicial concessório da aposentadoria, pensão e reforma? Exatamente. Porque eles pegam, gente, a exceção. A gente viu aqui, nos processos perante o TCU, assegura-se o contraditório e a ampla defesa, quando da decisão puder resultar anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o interessado. Agora, ele diz, excetuada a apreciação da legalidade do ato concessório, do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão. Não vai caber nem o contraditório e nem a ampla defesa. Então, se liga nessa súmula perigosa. Se a organizadora, especialmente o CESP, né, que adora a jurisprudência, quiser massacrar o candidato, tá aqui a exceção dessa súmula, tá? Volta lá, outro dispositivo aqui importante. Realizar por iniciativa própria da Câmara dos Deputados, do Senado, da Comissão Técnica de Inquérito, inspeções e auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial nas unidades administrativas dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário e demais entidades referidas no inciso 2. Inclusive, o STF já decidiu que
além dessas atribuições expressas, o TCU tem poderes implícitos, cautelares, tá? Nessa decisão aqui, ó, a gente também não pode deixar de ver. Deixa eu ver se está nessa. Exatamente. Eita, fui na jurisprudência certa. Tô enxergando tudo hoje, viu? Tudo. Então, olha só. É por isso que entendo revestir-se de integral legitimidade constitucional a atribuição de índole cautelar, que, reconhecida com o apoio na teoria dos poderes implícitos, permite ao Tribunal de Contas da União adotar as medidas necessárias ao fiel cumprimento de suas funções institucionais e ao pleno exercício das competências que lhe foram outorgadas diretamente pela própria Constituição da República. Então, foi reconhecido pelo STF, tá? A legitimidade constitucional, a atribuição de índole cautelar, que é reconhecida como apoio na teoria dos poderes implícitos. É uma teoria norte-americana, certo? E, ó, mas Malu, então eles podem fazer tudo? Não. Inclusive, tem aqui a jurisprudência do STF dizendo que o TCU não pode determinar a quebra do sigilo de dados diretamente. Olha só. Embora as atividades do TCU, por sua natureza, verificação de contas e até mesmo o julgamento das contas das pessoas enumeradas no artigo 71, inciso 2 da Constituição Federal, justifica a eventual quebra de sigilo, não houve essa determinação na lei específica que tratou do tema, não cabendo a interpretação extensiva, mormente porque há princípio constitucional que protege a intimidade e a vida privada, artigo 10 da Constituição Federal, no qual está inserida a garantia ao sigilo bancário. Então, o STF não permitiu, embora essa natureza aí do Tribunal de Contas, de julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiro, bens e valores públicos, mas não encontra-se entre essas possibilidades, o direito de determinar a quebra do sigilo de dados diretamente. Tem que requerer ao judiciário. Então, por aí você tira, né? O negócio está animado no TCU. Que mais? Aí eu tenho aqui outras competências. Fiscalizar as contas nacionais das empresas supranacionais, estrangeiras, de cujo capital social a União participe de forma direta ou indireta nos termos do Tratado Constitutivo. Sempre envolve dinheiro da União, né, gente? Sempre envolve a União. Claro, Malu, se envolvesse Estado, só o Estado, aí a gente levaria para o TCE. A gente vai já ver que existe o TCU, existe o TCE, existe alguns municípios, o TCM, antes da Constituição de 88, Rio e São Paulo, já tinha o TCM e o STF entendeu que eles continuariam, já que a partir da Constituição de 88 não é mais permitido que o município crie o seu próprio Tribunal de Contas do município. Como eles tinham criado antes da Constituição de 88, ficaram. Agora, o que é possível, segundo decisão do STF? O Estado criar um Tribunal de Contas dos municípios daquele Estado, para auxiliar aí na fiscalização das contas de cada município. E aí a gente vai já estudar isso. Por enquanto, fica só aqui no TCU. Fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pela União mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres a Estado, a Distrito Federal, a município, sempre envolvendo a União. Prestar as informações solicitadas pelo Congresso Nacional por qualquer de suas casas ou por qualquer das respectivas comissões, sobre a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial e sobre os resultados de auditorias e inspeções realizadas. Eles têm a obrigação de prestar essas informações. Tranquilo aqui. O inciso 9, assinar prazo para que o órgão ou entidade adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, se verificada ilegalidade. Tranquilo também. O inciso 10 tem uma pegadinha aqui fantástica. Sustar, se não atendido, a execução de ato impugnado, comunicando a decisão à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal. Malu, sustar contratos?
essa é a pegadinha. Só quem susta contratos é o Congresso Nacional. Olha aqui, ó. No caso de contrato, o ato de sustação será adotado diretamente pelo Congresso Nacional, que solicitará de imediato ao Poder Executivo as medidas cabíveis. Então, aí, quem susta contrato é o Congresso Nacional. Diferente. Se o Congresso Nacional ou o Poder Executivo, no prazo de 90 dias, não efetivar as medidas previstas no parágrafo anterior, o tribunal decidirá a respeito. Malu, ele vai sustar? Não. Ele vai decidir. Ele vai aplicar as penas necessárias, o que ele pode aplicar. Mas sustar ele não pode, porque só quem pode sustar é o Congresso. Pronto. E aí, representar o poder competente sobre irregularidades ou abusos apurados. Pronto. Essas são as competências. Malu, ele não tem mais nenhuma? Tem. Isso é fruto da jurisprudência. Morra! O TCU pode fazer o controle da constitucionalidade. Jesus, Maria, José, salvai todas as almas. Quem não gosta nada dessa súmula do STF é o Gilmar Ferreira Mendes, o bichinho. Mas tá aqui, ela continua em vigor, não foi cancelada, né? Tá aqui, súmula 347 do STF. O Tribunal de Contas, no exercício de suas atribuições, pode apreciar a constitucionalidade das leis e dos atos do poder público. Lógico que isso é o controle difuso. Que é isso, Malu? Aquele que é interpartes, né? Num processo que tenha partes. Controle difuso. Feito por um órgão político, né? Fora do judiciário. Outra súmula importante seria a súmula número 6, a revogação ou anulação pelo Poder Executivo de aposentadoria ou qualquer outro ato aprovado pelo Tribunal de Contas não produz efeitos antes de aprovado por aquele tribunal, ressalvada a competência revisora do Judiciário, porque o Judiciário pode anular os atos do Tribunal de Contas, mas o Poder Executivo não pode aí revogar ou anular de aposentadoria sem antes aprovação do Tribunal de Contas, tá? É o que diz a súmula. Temos ainda também outra jurisprudência aqui. Não cabe ao Poder Legislativo apreciar recursos interpostos contra decisões tomadas em processo administrativo nos quais se discuta questão tributária. O pessoal que estuda aí para a área tributária, olha isso aqui, tá? Uma boa jurisprudência aí para cair na prova. E a gente passa, o 72 só dá uma lidinha, tem muito a ver com orçamento, né? Eu queria que você viesse para o artigo 74, que fala do controle interno, para a gente estudar logo. Os poderes legislativo, executivo e judiciário manterão de forma integrada sistema de controle interno com a finalidade de... Aí ele diz aí toda a competência do controle interno. Quero chamar a atenção para esses dois dispositivos. Qualquer cidadão, partido político, associação e sindicato, não é qualquer pessoa, é parte legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas. Especialmente, gente, essa jurisprudência aqui, certo? Só frisando, tirar só esse trezinho daqui, dá uma apagadinha aí. Qualquer cidadão, partido político, associação sindical, parte legítima para denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o TCU. E aí, olha o que aconteceu nessa jurisprudência. Entendeu o regimento do TCU que as pessoas que denunciavam irregularidades ou ilegalidades, elas iam ficar no anonimato. Até mesmo, isso no regimento mesmo, até mesmo depois de decisão definitiva sobre a matéria. Entendeu isso? Aí o STF disse assim, impossibilidade. Fere o artigo 5º, incisos 5, 10, 33 e 35, que é justamente vedação ao anonimato, né, direito de você ser indenizado,
direito de resposta, fere a intimidade, a vida privada das pessoas e o direito à reparação do dano, o direito à informação, tudo se falou. Então, olha, foi que o STF disse. Estabeleceu o TCU, então, no seu regimento interno, que, quanto à autoria da denúncia, será mantido o sigilo. O que é que o STF disse? Inconstitucionalidade diante do disposto no artigo 5º, incisos 5, 10, 33 e 35 da Constituição Federal. Não admite. Tem que ser revelado, tá? Então, tem aí uma coisa importante. O parágrafo 1º, os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal de Contas da União, sob pena de responsabilidade solidária. Não é subsidiária, é ao mesmo tempo solidária. Se liga nesse detalhe. Malu, entendi tudo. Agora, a composição do Tribunal de Contas. Olha só aqui, ó. O Tribunal de Contas da União, integrado por 9 ministros. Aqui a prova confunde muito esses 9 ministros com os 11 do STF. Cara da prova. Tem sede no DF, no Distrito Federal, quadro próprio de pessoal e jurisdição em todo o território nacional, exercendo no que couber as atribuições previstas no artigo 96. Gente, o Tribunal de Contas da União é órgão autônomo e independente. Pelo amor de Deus, ele não é subordinado ao Poder Legislativo, ele é vinculado ao Poder Legislativo. Já decidiu o STF pela sua autonomia e independência, como o Ministério Público é, tá? Em relação ao Poder Judiciário. Deixando bem claro que lá no artigo 96 consta a autonomia administrativa dos tribunais do Poder Judiciário, que o TCU também tem, inclusive de propor a aprovação de leis sobre a sua organização e competência. Então, o TCU é parte legítima para iniciar o processo legislativo, inclusive exclusiva, para iniciar esse processo legislativo do que diz respeito ao seu órgão. Isso demonstra toda a autonomia e independência. Malu, ele fala aqui, e jurisdição em todo o território nacional. Eu prefiro acreditar que o legislador equivocou-se, né? Porque o legislador não erra, se equivoca. Então, nesse caso, eu prefiro acreditar que ele equivocou-se, porque, na verdade, ele devia ter dito circunscrição em todo o território nacional. Mas ele não disse, não sou eu que vou mudar. Se cair na prova jurisdição em todo o território nacional, você coloca certo, tá? Porque eu sempre digo, eu e as cabas passando no meio da rua, diante do legislativo e das organizadoras de concurso, é a mesma coisa. Então, fica aí com essa informação. Tá, já sei que o Tribunal de Contas é um órgão técnico, emite decisões técnicas e ele é composto como? Olha como é fácil pertencer ao TCU. Os ministros do TCU serão nomeados dentre brasileiros natos e naturalizados, que satisfaçam os seguintes requisitos. Aqui só são os requisitos. Mais de 35 e menos de 65 anos de idade. Deixa eu dar uma apagadinha aqui, que eu fico doidinho com essa desorganização dessa listrinha aqui. Pronto. Já resolvi. Mais de 35 e menos de 65 anos de idade. Idoneidade moral e reputação ilibada. Notórios conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos e financeiros ou de administração pública. Não são 10 anos, certo? Mais de 10 anos de exercício de função ou de efetiva atividade profissional que exige os conhecimentos mencionados no inciso anterior. Malu, só isso? Não. Isso só são os requisitos. Vem para o parágrafo 2º. Os ministros do Tribunal de Contas da União serão escolhidos 1/3 pelo presidente da República, 2/3 pelo Congresso Nacional. Olha o detalhe. 1/3 pelo presidente da República, 2/3 pelo Congresso Nacional. Então, o presidente da República, ele escolhe 3 e o Congresso Nacional, 6. Veja, não é a Câmara, não é o Senado. Os 6 são escolhidos pelo Congresso Nacional.
Agora, esse 1/3 que é escolhido pelo presidente com a aprovação do Senado Federal. A gente até já viu isso. Sendo 2 alternadamente dentre auditores e membros do Ministério Público junto ao tribunal, indicados em lista tríplice pelo tribunal, segundo os critérios de antiguidade e merecimento. Gente, cuidado com isso aqui. Esses 3, 2 estão vinculados. Um tem que ser auditor do TCU. Malu, é porque existe concurso de auditor para o TCU? Existe concurso de auditor para o TCU. Assim como existe o quadro próprio de pessoal. Tem os técnicos, os analistas, tá? Esse aqui é a cúpula. Os ministros, eles formam a cúpula do TCU. Então, esses 3 do presidente, 2 estão vinculados. Um tem que ser auditor do TCU. O segundo tem que ser membro do Ministério Público junto ao TCU. O que significa dizer isso? Quer dizer que tem um Ministério Público junto ao TCU? Exatamente. Conhecido como Ministério Público Especial. Malu, ele pertence à instituição do Ministério Público? Não, não pertence. Ele é vinculado ao Tribunal de Contas da União. Ele não tem as mesmas atribuições. Eu quero até que você pegue o artigo 130 da sua Constituição, para a gente ver justamente isso. Olha o artigo 130, o que é que ele diz aqui? Os membros do Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas, eu estou na parte que estrutura a organização e as atribuições do Ministério Público, certo? Funções essenciais à Justiça. E um dos artigos diz o seguinte: aos membros do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, ou seja, aquele Ministério Público não pertencente a essa instituição, aplicam-se as disposições desta seção pertinentes a direitos, vedações e forma de investidura, que é por concurso público. Malu, então existe concurso público para procuradores do Ministério Público junto ao TCU. Olha só, minha gente, eu vou te dizer um negócio, pense num cargo. Resultado, escolhe 3, 2 estão vinculados. Esses membros do Ministério Público junto ao TCU não têm as mesmas atribuições que o Ministério Público, que nem pertence àquela instituição. Deixa eu ver até se eu coloquei aqui a jurisprudência. Coloquei não, mas tem uma jurisprudênciazinha, o STF corroborando, quando a gente estiver estudando, o Ministério Público, e eu chegar nesse artigo 130, a gente vai ver essa jurisprudênciazinha do STF dizendo é um Ministério Público especial, tá? E o terceiro, agora morra com o que eu vou dizer, de livre escolha do presidente. 2 estão vinculados, o terceiro é de livre escolha. Mas até esse vai passar pela aprovação do Senado? Vai. Né? E eu, inclusive, eu brinco que eu só não sou ministra do TCU porque eu ainda não preenchi o requisito da idade, que é de 35 a 65, certo? Mas eu tenho todos esses conhecimentos. Pronto. É assim que se escolhe os ministros do TCU. Olha só o parágrafo 3º. Os ministros do Tribunal de Contas da União terão as mesmas garantias, prerrogativas, impedimentos, vencimentos e vantagens dos ministros do Superior Tribunal de Justiça, aplicando-se-lhes quanto à aposentadoria e pensão as normas constantes no artigo 40. Ele não precisava nem ter dito isso, porque aos ministros do Superior Tribunal de Justiça já se aplicam as regras de aposentadoria e pensão, tá? Mas ele quis dizer, então ele falou de garantias, prerrogativas, impedimentos, vencimentos, Malu vai ganhar a mesma coisa, e vantagem do ministro do Superior Tribunal de Justiça. Pegadinha, eles botam aqui STF, STJ. O auditor, olha a finesse do auditor do TCU. Quando, em substituição a ministro, terá as mesmas garantias e impedimentos, mas não terá os mesmos vencimentos, certo? Porque às vezes eles botam vencimentos aqui e vai estar errado. Do titular. E quando no exercício das demais atribuições da judicatura, quando ele só é auditor as de juiz do Tribunal Regional Federal. Ok? E aí, a gente já viu o controle interno, mas falta falar de tribunais de contas dos estados, dos municípios e fazer exercício. A gente deixa aí para o próximo vídeo.
que eu estou acabando meu tempo falando ainda sobre controle externo e interno, falando ainda sobre Tribunal de Contas.